Segundo livro de Reis, capítulo 17, versículos de 24 a 41. Depois desses acontecimentos, o rei da Assíria mandou buscar gente da Babilônia, Cuta, Ava, Amate e Zefarvaim, e fez com que essas pessoas se estabelecessem nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas. E elas tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Quando começaram a se instalar na terra, esses povos não cultuavam ao Senhor, e este mandou contra eles leões que estraçalharam vários deles. Então clamaram ao rei da Síria: as gentes que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não conhecem os rituais e a maneira de servir o Deus da terra. Por isso, enviou ele leões ferozes para atacá-las, os quais as matam. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para Samaria um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele volte e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Assim, partiu um dos sacerdotes que haviam sido exilados de Samaria e veio morar em Betel, e lhes ensinou como adorar e obedecer o Senhor. Contudo, cada nação edificou para si seus próprios deuses e os colocou nos templos dos montes que os samaritanos haviam construído, e assim procedeu cada povo, segundo sua cultura, nas cidades em que habitou. Os babilônios ergueram uma estátua de Sucote-Benote, os de Cuta cultuaram a imagem de Nergal, os de Amate a Azima, os aveus levantaram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas chegaram a queimar seus próprios filhos em sacrifício a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Eles temiam o Senhor, mas também nomeavam qualquer religioso que se prontificasse a lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Dessa forma, temiam o Senhor, mas também cultuavam seus próprios deuses, conforme o costume e as tradições pagãs das nações dentre as quais haviam sido levados cativos. Até os dias atuais, esses povos praticam seus rituais conforme os costumes antigos. Não honram nem obedecem ao Senhor. Tampouco respeitam seus estatutos, decretos, juízos, ordenanças, nem se comprometem com sua lei e os mandamentos que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel, com os quais o Senhor havia firmado uma aliança e a quem havia expressamente ordenado: não temereis outros deuses, nem os adorareis, nem lhes prestareis culto, nem lhes oferecereis devoção e sacrifícios. Mas temereis somente o Senhor Deus, que vos libertou do Egito com grande poder e com braço forte. A Ele adorareis, e a Ele oferecereis sacrifícios. Quanto aos estatutos e às normas, a lei e os mandamentos que o Senhor escreveu para vós, tereis zelo de obedecer a esses todos os dias de vossas vidas, e não temereis nem seguireis outros deuses, mas confiareis e obedecereis somente o Senhor vosso Deus, e Ele vos livrará do poder de todos os vossos inimigos. Contudo, o povo não deu ouvidos à palavra, ao contrário, entregaram-se à prática de todos os costumes e rituais pagãos, conforme seu antigo costume. Assim, essas nações temiam o Senhor, mas ao mesmo tempo idolatravam suas imagens esculpidas. Seus filhos e seus descendentes agem até o dia de hoje exatamente como fizeram seus pais. O surgimento do povo samaritano e sua religião. O texto relata que os samaritanos são uma mistura de povos pagãos, transferidos ao território de Israel pelo Império da Assíria, com as 10 tribos do povo de Israel, que antes era o Reino do Norte. O Reino de Israel, ou o Reino do Norte, foi dominado pela Assíria e o rei da Assíria decidiu fazer algo que era comum entre os seus domínios: pegar pessoas de reinos dominados e deportar para outros territórios também dominados e vice-versa. O rei fazia isso para enfraquecer os inimigos conquistados. Israel foi vítima dessa política e agora, em seu território, havia pessoas de diversos povos, cada um crendo em seus deuses. Elas tiveram que aprender a cultuar ao Senhor. No entanto, não deixaram de adorar a seus deuses. Os samaritanos eram sincréticos. A sua religião era uma mistura da religião judaica com as religiões pagãs. Assim surgiram os samaritanos, um
Povo que é fruto da mistura entre israelitas e pagãos, que tinham uma crença que misturava o judaísmo e o paganismo. Hoje, há muito sincretismo religioso em seitas cristãs, mas quando Jesus é conhecido pelos membros dessas seitas, certamente eles abandonam o sincretismo e passam a ter uma nova vida em Cristo.